Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Hoje, pessoal, é a penúltima aula de preparo de amostras. Então, vou trazer para vocês hoje a extração por ponto nuvem, ou do inglês Cloud Point Extraction, ou CPE. Então, pessoal, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Sempre lembrando, pessoal, preparo de amostra pode consumir até 60% do tempo total de uma análise e incluir 30% de erro no resultado final. Por isso, pessoal, eu sempre vou lembrar para vocês que é muito importante conhecer bem os métodos de preparo de amostras a fim de diminuir o tempo consumido para o preparo e também o erro inserido no resultado final. Na última aula, pessoal, eu falei para vocês da técnica de Catchers, que pode considerar a administração tanto sólida líquido como líquido-líquido. Também apresentei para vocês o agitador Vortex, que é uma agitação muito intensa para agitar tubos, assim homogeneizando, e no caso do Catchers, favorecendo também a separação das fases pelo efeito salting out devido à presença dos sais. Hoje, pessoal, vou começar a falar com vocês a extração por ponto nuvem. Vocês vão ver que ela é muito parecida com o Catchers, tá? Eu vou usar um agente surfactante, pode ser aniônico, catiônico ou não iônico, acima da concentração micelar crítica. Ela serve para extrair complexos metálicos e biomoléculas, ou seja, são compostos ou muito mais solúveis em água, muito mais polares, ou até de alta massa molar. Tudo bem? Mas afinal, o que são os surfactantes? Surfactantes é o acrônimo aportuguesado do inglês. Surfactants, que é de Surface Active Agents. Tudo bem, pessoal? Então, pegamos o termo em inglês e aportuguesamos para surfactantes. Ou agentes tensoativos. Tudo bem, pessoal? São moléculas que elas possuem uma região hidrofílica e uma hidrofóbica. Às vezes a região hidrofílica pode ter carga. Tudo bem? Para diminuir a energia, a região hidrofóbica migra para a superfície da água. A gente sempre vai agora falar de matrizes aquosas, tudo bem, pessoal? E isso causa a diminuição da tensão superficial. Então, pessoal, temos aqui o exemplo. Aqui seria um exemplo de um surfactante, estão vendo? Parece espermatozoide, mas não. A bolinha normalmente representamos a região hidrofílica e essa cauda a região hidrofóbica. Como essa região vai ter muita repulsão por água, eles se organizam nessa forma na superfície. Por isso são agentes tensoativos, ou seja, eles agem na tensão superficial da água. Tudo bem, pessoal? Então, eles vão migrar aqui e vão causar diminuição da tensão superficial. Tudo bem? Agora, o que é a concentração micelar crítica, ou CMC? Que no inglês também fica Critical Micellar Concentration. É uma concentração no qual a gente tem um excesso de agentes tensoativos e não vai mais caber na superfície da água essa região hidrofóbica. Então, as moléculas internamente se reorganizam a fim de diminuir a repulsão água, região hidrofóbica, no qual eles fazem como se fosse uma esfera. Tem vários formatos, mas imagine uma esfera, onde a parte hidrofóbica vai extraindo, deixando a parte hidrofílica mais exposta à água. Tudo bem? Então, eles vão se organizando mais ou menos assim, né? Imagina que meus dedos são região hidrofóbica. Eles vão se organizando, deixando a região hidrofílica exposto, fazendo uma esfera. Tudo bem, pessoal? Aqui, pessoal, um exemplo. Tá? Então, aqui fica a região polar, né? Seria a cauda hidrofóbica e a cabeça hidrofílica. Também está representando com uma carga positiva e um contra-íon negativo, mas pode ser inverso também. Então, eles vão se organizando para essa região mais hidrofóbica ter o menor contato com a água, expondo a região hidrofílica. Então, realmente, pessoal, imagina uma esfera. Eles vão se organizando em forma de esfera.
Alguns não vão formar esfera, mas é particularidade. Vou deixar isso para quem estuda surfactantes mesmo, tá, pessoal? Mas eles vão fazendo dessa forma, deixando as regiões hidrofóbicas apolares juntas e expondo a região hidrofílica polar. Tudo bem, pessoal? E essa é a importância desses compostos. Eu vou apresentar para vocês agora, pessoal, alguns tipos de surfactantes ou agentes tensoativos. Inicialmente, vamos falar dos tensoativos aniônicos. Tudo bem, pessoal? E nós conhecemos muito bem esses compostos. Nós temos sempre eles em casa sem saber. Os sabões são tensoativos aniônicos. Nós conhecemos eles do sabão e sabonete em barra. Tudo bem? Então, eles contêm tensoativos aniônicos do tipo sabões. Certo? Normalmente são sais de ácido carboxílico, obtido a partir da hidrólise de triglicerídeos, óleos ou gorduras. Tudo bem? Então, já deve ter ouvido falar de sabão de sebo. Tem muita pessoa que faz até em casa, né? Com gordura, óleo, joga soda, vai misturando e forma um sabão. Tudo bem? Então, pessoal, essa é uma estrutura de um sabão, né? Aqui é a região hidrofílica e aqui a região hidrofóbica. Detalhe, pessoal, essa cadeia no total tem que ter um número par de carbonos contando da carboxila. Tudo bem? Ele pode ter insaturação, pode ter ramificação, mas tem que ser um total de essa cadeia, número par de carbonos contando a carboxila. Tudo bem? Então, se você vê palmitato de sódio, oleato de sódio, são sabões, são agentes tensoativos do tipo aniônico. Tudo bem? Se tiver curiosidade, olhe no rótulo de sabonetes, principalmente. Palmitato de sódio, oleato de sódio, estearato de sódio, mistiarato de sódio, são todos sabões. Tudo bem? Outra classe de tensoativos aniônicos são os detergentes, que são os detergentes líquidos em pó, shampoos e sabonetes líquidos. Tudo bem? Pessoal, o que é detergente em pó? O que nós chamamos de sabão em pó, na verdade, é um detergente, tá, pessoal? Então, o que usam para lavar roupa lá, tanto aqueles lava-roupas sólidos ou líquidos, são detergentes. E também tem o detergente de lavar louça. Tudo bem? Eles são sais de ácido sulfônico. Então você vai ver lá, lauril éter sulfato de sódio, lauril sulfato de sódio, dodecilbenzeno sulfato de sódio, são compostos detergentes, são agentes tensoativos aniônicos. Aqui, pessoal, temos o exemplo. Agora, aqui então, agora essa é a região hidrofílica e a cadeia hidrofóbica. Pode ter, como eu falei, tem o dodecilbenzeno sulfato de sódio, que é um dos compostos mais empregados para fazer detergentes. Tem o canal aromático aqui. Já não tem mais a restrição da cadeia com número par de carbonos, tá, gente? Então, tendo essa estrutura aqui, polar, e é uma cadeia carbônica polar, já é um detergente. Existem também, pessoal, detergentes, na verdade, tensoativos aniônicos catiônicos, à base de silício. Eu não conheço muito bem esse composto, tá, pessoal? Então, vou deixar o básico. Então, sabão, detergente, tensoativos aniônicos. Outra classe de tensoativos são os catiônicos, pessoal, que nós conhecemos muitos compostos também que são tensoativos catiônicos, como, por exemplo, os desinfetantes, os condicionadores de cabelo e os amaciantes de roupa. Tudo bem, pessoal? Normalmente eles são sais quaternários de amônio. Um exemplo aqui, uma estrutura de um sal quaternário de amônio, é um nitrogênio que vai ter uma carga residual positiva, porque vai fazer 4 ligações negativas, com 4 cadeias carbônicas que não necessariamente são iguais, e para contrabalancear a carga positiva, assim como tinha o sódio nos tensoativos aniônicos, para contrabalancear os tensoativos catiônicos, vai ser normalmente cloreto ou algumas vezes brometo. Tem o CTAB, que é o brometo de cetriltrimetilamônio, por exemplo, que foi um composto utilizado por muito tempo aqui nos condicionadores de cabelo. Então,
tinha cetil, que era um C16, numa dessas cadeias, e trimetil, 3 metilas aqui, e um brometo para contrabalancear a carga. Tudo bem? Então, como eu falei, cloreto de cetil trimetilamônio ou brometo de cetil trimetilamônio, cloreto de benzalcônio são alguns exemplos de produtos que são tensoativos catiônicos. Tudo bem? Cloreto de benzalcônio, por exemplo, é muito usado aqui no desinfetante. Certo, pessoal? Já você tem a beta mais aqui nos condicionadores de cabelo. Também tem certos minerais de amônio, né, que dão a maciez na roupa. E essa carga positiva que é a importante, porque, como eu falei, isso aqui é uma contracarga, né, um contra-íon. O que acontece? O que deixa ou frizz no cabelo ou a sensação de áspera na roupa depois da lavagem são cargas negativas geradas pelo atrito. Tudo bem? Então, a carga negativa que vai ter na roupa após a lavagem ou no cabelo, que vai dar o frizz, acaba atraindo essa carga positiva aqui, que neutraliza. Então, a neutralização já dá uma sensação de diminuição do frizz. Ao mesmo tempo, como as cadeias são longas, elas vão dar a sensação de maciez e às vezes até de oleosidade no cabelo e a maciez da roupa. Tudo bem, pessoal? É assim que funciona o amaciante de roupa e o condicionador de cabelo. Um detalhe, pessoal, uma curiosidade, na verdade, é por que nós não podemos misturar o shampoo com o condicionador ou o lava-roupa, né, o detergente lava-roupa, né, o sabão em pó, o detergente em pó, com o amaciante. É por causa da carga negativa e positiva. O que aconteceria se eu misturar, por exemplo, na hora de lavar roupa, o detergente em pó com o amaciante? É que a carga positiva do amaciante atrairia a negativa do detergente, eles se neutralizariam e ficariam insolúveis. Então, o que tivesse em menor quantidade ia perder o efeito e reduzir a eficiência do outro. Por isso, pessoal, nós primeiro lavamos o cabelo com shampoo, depois passamos condicionador e colocamos primeiro o sabão em pó, centrifugamos e no enxágue apenas entra o amaciante. Tudo bem, pessoal? Então, uma curiosidade, porque não pode misturar os dois. Ah, mas aquele shampoo que fala que tem condicionador junto. Ele usa, então, a terceira classe de tensoativos, que são os não iônicos. Nós conhecemos ele nos hidratantes, tem muito hidratante, né? Pode ver que está muito associado higiene, produtos de higiene doméstica, higiene pessoal, limpeza, tudo, com agentes tensoativos, pessoal. E também como coadjuvantes em outros produtos de limpeza. Por exemplo, os condicionadores ou nos shampoos, como eu falei. Aquele shampoo que fala que é 2 em 1, na verdade, ele possui poliéteres etilenoglicol, que são compostos como esse daqui. Tudo bem? Então aqui é um poliéter de etilenoglicol, ó. 2 carbonos de etileno, então seria um OH aqui, etilenoglicol, foi polimerizando. Essa aqui é a região hidrofílica e essa é a hidrofóbica. Porque eles são principalmente agentes coadjuvantes. Como essa região não tem carga, na hora de formar as micelas, ainda pode ter repulsão das cargas positivas ou negativas próximas. Então, eles vão entrar entre as cargas, né, por não ter carga, diminuindo a repulsão eletrostática. E também a cadeia, no caso a cadeia apolar, não tem problema, não vai ter repulsão do tensitivo não iônico para os iônicos, tudo bem? Por isso que é um agente coadjuvante. Então, como eu falei, os hidratantes eles não estão presentes, né? Então, isso que vai favorecer a mistura com água, e isso aqui das outras substâncias que vão ajudar na hidratação da pele, por exemplo. Tudo bem? Ou no shampoo que tem já um efeito de condicionador, isso aqui vai agir como condicionador, mas não neutralizando a carga negativa, apenas envolvendo com uma camada de... Essa camada vai ser daí muito hidrofóbica, mas a pouco oleosa vai também dar a maciez ao cabelo, por exemplo. Tudo bem? Pessoal, são só curiosidades, pessoal, isso não é tão importante, porque na verdade todos eles fazem concentração micelar crítica e também fazem extração por ponto nuvem. Tudo bem, pessoal? Aí vai depender do tipo de analítico que eu estou extraindo e da técnica. Então, como eu falei, extração por ponto nuvem, ou Cloud Point Extraction,
por isso a sigla CPE. Eu vou adicionar um surfactante aniônico, catiônico ou não iônico acima da concentração micelar crítica. Ele serve, como eu já falei, para extração de biomoléculas de alta massa molecular, proteínas, lipídios, até DNA pode ser extraído, ou complexos metálicos. Agora, pessoal, com o aquecimento e ou adição de sais, eu forço a por causa de um distúrbio no equilíbrio que vai ter das micelas, Os analíticos provavelmente vão migrar para a região mais apolar também, porque eu vou aumentar demais a força iônica, igual no Catchers, por exemplo, então vai tentar migrar para a região interna da micela. E a separação agora eu não vou chamar de polar e apolar, eu vou chamar de rico em surfactantes e pobre em surfactantes. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque provavelmente devido às características dos surfactantes eu não consiga separar totalmente, Não vai todos os surfactantes para a região apolar, por exemplo. Então, região rica em surfactantes vai ter menos nalitos e a pobre em surfactantes vai ter muito menos nalitos ou algumas vezes podem até ter outros nalitos. Um amigo meu fez no mestrado dele o uso da extração em ponto nuvem para remover a albumina do soro sanguíneo, que é a proteína mais abundante presente no soro sanguíneo, a fim de poder identificar proteínas menos abundantes. Tudo bem? Então ele usava o ponto nuvem, ele removia a albumina, e daí quando ele fazia um gel de eletroforese, ele conseguia ver nas amostras que passaram pela extração algumas proteínas nas quais é impossível identificar devido à quantidade de massa aplicada. Tem um limite para aplicar no gel de eletroforese, então praticamente era tudo de albumina. Então, fazendo extração ponto nuvem, recolhendo agora a fase pobre nos surfactantes e precipitando as proteínas, eu conseguia ver outras proteínas menos abundantes no soro sanguíneo. Muitas vezes, pessoal, é interessante remover os analíticos da fase rica em surfactantes. Por quê? Muitas técnicas de separação são incompatíveis com os surfactantes. Eu conheço só duas, na verdade, que são compatíveis. Uma é uma técnica de cromatografia líquida por pareamento iônico, no qual, por exemplo, você tem um analito com carga negativa, eu utilizo um tensoativo catiônico, dele neutraliza, forma uma espécie neutra, e eu posso separá-la por uma coluna de apolar, por exemplo. Tudo bem? Daí eu também uso o meu agente tensoativo na fase móvel. Bem, mas é uma técnica muito pouco utilizada porque nós temos colunas de troca aniônica e catiônica também. Bem, outra técnica que usa é uma técnica de eletroforese capilar, que é a eletrocromatografia micelar cinética. Como funciona? É uma eletroforese capilar. A eletroforese capilar funciona aplicando uma diferença potencial nas pontes capilar e, agora na minha fase móvel, a gente chama de eletrólise background. Nesse eletrólise vai causar a migração dos íons, normalmente íons negativos, Eu ponho um polo positivo no meu detector, isso vai fazer a separação. E se for um analito negativo, um polo positivo, um polo negativo, por exemplo. Quando eu quero fazer análise para moléculas neutras, que não vão ser sensíveis a campos eletromagnéticos, eu posso usar. Então eu faço no meu eletrólise background, uso um agente tensoativo, que vai ter cargas na superfície, e o meu analito vai migrar junto com a micela, ao mesmo tempo que ele pode acabar dissolvendo e ressolubilizando na fase aquosa do eletrólise background, por exemplo. Tudo bem? Então, são duas técnicas que eu conheço de separação que seriam compatíveis, mas ainda assim, pessoal, em concentrações não muito altas. Provavelmente vai estar na concentração limite da micelar crítica. Tudo bem? Para análise elementar de complexos metálicos, por exemplo, eu posso simplesmente diluir a fase rica em surfactantes em etanol com ácido nítrico diluído, lembrando que ácido nítrico concentrado é muito compatível com matéria orgânica, e fazer análise por exemplo, absorção atômica com chama. Lembrando, pessoal,
a presença de compostos orgânicos altera a temperatura da chama. Então, eu teria que fazer da mesma forma para as minhas amostras e os meus padrões, para garantir a mesma temperatura e a mesma rota de atomização para todos. ICP, ódico e massas não dá, pessoal. A quantidade de carbono que vai ficar presente vai ser muito alta, vai sujar a tocha e pode até causar o desligamento do plasma e até mesmo entupimento dos cones do ICP-MS ou mesmo queimar a tocha. Tudo bem, pessoal? Então, se for fazer análise elementar por ponto nuvem, ou faz ou forne grafite, tudo bem? Não usem ICP, nem ótico nem massas. Temos aqui, pessoal, o exemplo de uma extração de biomoléculas, né? Seriam essas bolinhas amarelas com os surfactantes, né? Tem a separação de fases, as biomoléculas entram para o interior da micela, tem a separação e o analito fica preferencialmente na fase rica por surfactantes. Já para a extração de complexos metálicos, né? Meu analito expondo essa bolinha vermelha é um íon metálico, eu adiciono algum complexante que vai diminuir a hidrofilicidade, vai aumentar a hidrofobicidade, que vai fazer o complexo metálico migrar para o interior da micela e com a separação de fases, a tendência é ele ficar na fase rica em surfactantes. Uma outra amiga minha, pessoal, fez essa pesquisa na iniciação científica dela. Ela fazia a extração seletiva de cromo hexavalente utilizando ponto nuvem. O cromo hexavalente reage com um composto chamado de fenilcarbazida, formando o complexo púrpura. Daí, ela aplicando a extração ponto nuvem, o complexo migrava para a fase sem surfactantes e ela fazia a terminação de cromo por fase, né, por espectrometria de absorção atômica com chama. Tudo bem? E para fazer o cromo trivalente, ela fazia um outro tipo de complexação. Eu não lembro qual era o agente agora, tá? Mas era uma complexação seletiva e fazia a extração seletiva do cromo trivalente ou do cromo hexavalente. Tudo bem, pessoal? Então, é possível também utilizar para a determinação de íons metálicos se eu fizer uma reação de complexação. E quanto mais seletiva for o meu complexante, eu posso seletivamente extrair um grupo de elementos, um grupo de íons, tudo bem? Um único analito. Tudo bem? Essa então, pessoal, foi a videoaula de hoje. Pessoal, como eu falei, essa aqui é a penúltima aula de preparo de amostra. A próxima vai ser barra sortiva, que vai ser a última. Tudo bem, pessoal? Porque não tem outras técnicas tão interessantes para se falar de preparo de amostras. Então, estou terminando o módulo de preparo, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Não custa nada para vocês, pessoal, e me ajuda bastante. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semdúvidas@gmail.com ou até mesmo através das redes sociais. É tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.